Bom dia pessoal. Vou fazer uma live agora às 10 horas com o Dr. Wilson. Conversar um pouquinho como trabalhar a questão da agenda do escritório, né? Mas antes, pessoal, antes eu queria... Wilson, já compartilho com você a tela aí, tá bom? Antes de compartilhar a tela com o Dr. Wilson, eu queria fazer um comentário sobre uma decisão lá recente, né? Da Justiça Federal de Brasília sobre a questão do Google Ads em Brasília. Eu recebi incontáveis mensagens esse final de semana dizendo, e agora? Não pode mais usar o Google Ads e tal, né? A OAB decidiu que não pode usar o Google Ads. Pessoal, é básico, né? Advogado, no mínimo, tem que ler as decisões. Advogado, no mínimo, tem que ler decisões. Se o advogado não ler as decisões, fica realmente muito difícil, né? Penso eu que o advogado não pode sair por aí compartilhando as coisas sem ele procurar saber de fato o que é, né? O que eu recebi de mensagem de advogado dizendo, e agora o que a gente faz, professor? A OAB proibiu o Google Ads. Pessoal, a OAB não proibiu nada, né? A OAB não proibiu nada. O juiz decidiu que advogado não pode usar Google. O juiz não decidiu nada. O juiz não decidiu nada. O juiz não decidiu nada. É lamentável, é triste até de ver advogado compartilhando as coisas que não sabe, né? Você imagina um advogado que sai por aí compartilhando algo que ele nem procurou estudar, não procurou saber. Imagina como é que ele trata a petição dos seus clientes. Imagina como é que ele trata a petição dos seus clientes, né? Sobre Brasília, pessoal, vou fazer até outra live mais tarde para falar sobre isso, né? Específica sobre isso. Hoje o tema é até falar com o Dr. Wilson aqui, vamos falar um pouquinho sobre como ter clientes nos escritórios, né? Já compartilho com ele. Mas a decisão de Brasília, simplesmente o juiz disse que ele não pode decidir nada. É uma questão interna da OAB e cabe à OAB decidir, né? Cabe à OAB decidir. E tem mais, né? E tem mais. É uma decisão que não tem repercussão nacional. Simplesmente Brasília. Simplesmente Brasília, né? Acho que é 2 estados só, Brasília e Goiás, que o TED tem entendimento contrário, né? Aliás, muitas vezes uma petição que você faz, o desembargador do Rio Grande do Sul tem um entendimento, o desembargador de São Paulo tem outro entendimento, o desembargador do Rio tem outro entendimento. Por isso existe o Supremo, né? Para pacificar os entendimentos. E o que Goiás e o Distrito Federal têm um entendimento contrário à questão do uso do Google Ads, vem aí o Conselho Federal da OAB para pacificar isso, né? E a tendência é que pacifique, né? De todas as pessoas que nós conversamos, a tendência é que pacifique. Mas chega a ser triste, viu? Chega a ser triste pegar um colega advogado compartilhando as coisas sem ler a decisão, né? Sem analisar a decisão, sair dizendo, você viu, professor, está proibido, mas proibido o quê? Não está proibido em lugar nenhum, está proibido no Brasil. Vai entender que foi proibido no Brasil, né? Triste ver advogado sair compartilhando as coisas sem analisar, sem estudar, né? Sem procurar saber o que decidiu, o que o juiz decidiu, sobre o que o juiz decidiu, né? É bem complicado. Bárbara, eu tenho vários alunos em Brasília e Goiás, vários alunos, e até agora nenhum deles com problema algum, né? Até porque eu acho isso um absurdo. Por que o advogado de São Paulo pode usar e o advogado de Brasília não, né? Por que o advogado de Minas Gerais pode e o advogado de Goiás não, né? Então apenas queria fazer esse preâmbulo. Eu vou compartilhar a tela agora com o Wilson, nosso aluno do grupo de mentoria. Vamos falar um pouquinho sobre como ter clientes no escritório, mas mais tarde eu vou fazer uma live para explicar isso, né? Chega a ser triste ver advogado compartilhando as coisas sem estudar aquilo que ele está compartilhando, sem saber aquilo que ele está falando, sai por aí apenas, sabe? Eu acho que a pessoa que não tem um certo estudo tal, né? Mesmo assim ainda não acho correto, mas advogado sair compartilhando as coisas, comentando as coisas que ele nem sabe de fato o que chega a ser triste, né? Chega a ser triste. Então, só para mim compartilhar a tela aqui com o William, só para terminar esse assunto, a decisão de Brasília é meramente local, não tem repercussão nacional. De todos os estados do Brasil, somente Brasília e Goiás, que eu sei, tem algum tipo de impedimento
relação ao Google Ads, né? E não tem repercussão nacional algum a decisão de Brasília. E o juiz não decidiu nada em Brasília. O juiz apenas disse que a decisão não cabe a ele, né? É uma decisão interna da OAB. Então o juiz não proibiu e nem liberou nada. Ele apenas disse que é uma decisão interna da OAB e cabe à OAB decidir. Então é realmente triste ver colegas advogados, né? Mais triste ainda é ver portais como Migalhas, por exemplo, compartilhando errado, né? Dando informação errada, né? Que a informação correta era que é proibida no estado do distrito, né? No Distrito Federal, melhor dizendo assim, né? Não pôr a manchete dizendo que está proibido o Google no Brasil, né? É triste, né? Triste. Até postei um comentário lá no Instagram do Migalhas, no conteúdo que eles fizeram, dizendo que o Migalhas prestou um desserviço, né, à advocacia, principalmente a jovem advocacia, que depende muito, né, das redes sociais e do Google Ads para ter clientes nos seus escritórios todos os dias, né? Então, mas é triste, é lamentável, chega a assustar aqueles que não conhecem, mas o mais triste é ver advogado compartilhar as coisas, sair falando das coisas sem ele estudar, né? Advogado tem no mínimo estudar, no mínimo ler as decisões para antes poder interpretar. Sair por aí interpretando as coisas que você não estuda, que você não lê, pô, advogado tem que ler, né? Advogado tem que ler. Advogado, antes de sair falando das coisas, ele tem que estudar, né? Tem que ler. Sair por aí desesperado, né? Eu vi o advogado de Minas, mandou uma mensagem para mim: doutor, parei minha campanha aqui que tá proibido. Falei: que proibido, cara? Estude, vai ler, né? É triste, né? Mas, ó, Wilson, eu vou compartilhar a tela com você aqui. Vamos fazer a live com o Wilson aqui. Fiz questão de fazer esse preâmbulo no início para, primeiro lugar, tranquilizar todo mundo. Não existe nada proibido. Não foi proibido o Google no Brasil, né? Isso não existe. A mesma luta do táxi contra o Uber, né? Mesma luta do táxi contra o Uber. Como é que vai proibir o Uber? Fala para mim. Como é que o taxista vai proibir o Uber? Não tem como. É o progresso. Como tudo na vida se atualiza, né? E a advocacia também tem que se atualizar, né? Agora, triste é ver a galera ficar compartilhando aí fake news, né? Compartilhando: não, tá proibido. Não, o advogado não lê decisão. Pô, a decisão é meramente de Brasília, né? A decisão é meramente de Brasília, sem repercussão nacional alguma, né? E aí chega a ser até vergonha advogado compartilhar as coisas sem estudar, né? Sem ler a decisão, né? Mas vamos lá, vamos compartilhar a tela com o Wilson aqui, vamos fazer um bate-papo com ele. Deixa eu... Ô Wilson, manda para mim de novo aqui o convite, Wilson. Vamos lá. Vamos lá, Wilson. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tinha aqui no começo deixar bem claro, explicar um pouco algumas coisas aqui, porque as pessoas saem por aí compartilhando as coisas assim, sem saber, sem noção nenhuma, né? E o pior, né? Advogado compartilhar as coisas assim... Acho que esse tem sido o grande mal, né? Principalmente na pandemia. As pessoas leem um insight ou uma copy para chamar a atenção para alguma coisa e já sai compartilhando sem nem ler. Não, e o pior, né? Que portais sérios, como o Migalhas, por exemplo, que eu tinha em minha conta como um portal sério, né? Põe chamadas na matéria, chamadas no intuito apenas de gerar compartilhamento, gerar informações e tal. Mas, a vez de fazer o conteúdo de forma correta, né? Deixar bem claro que... Uma leitura técnica, né? Passaria uma confiança a mais aos advogados. Deixar bem claro que a decisão de Brasília é uma decisão meramente local, sem repercussão nacional e que não foi proibido em hipótese nenhuma. E não decidiu nada, né? O juiz de Brasília não decidiu nada. Ele não decidiu o que pode, nem decidiu o que não pode. Ele só decidiu que não cabe a ele decidir, que cabe a OAB de tomar decisão, né? Mas, tudo bem. Mas o que eu fico chateado é um monte de advogados sair compartilhando as coisas, né? E até porque o próprio TED de Brasília tem decisão no sentido de poder também. Eu já vi algumas decisões no sentido... A gente não sabe qual era o teor do anúncio desse camarada que entrou com mandado de segurança para conseguir continuar com o anúncio dele. Então,
O que eu fico chateado é apenas que advogado não lê, né? Advogado não lê é difícil. Infelizmente. Eu acho que você pode cobrar isso de qualquer outro tipo, sei lá. Mesmo assim, eu acho que a leitura é obrigatória, né? Mas o advogado não analisar uma decisão, o advogado não analisar uma decisão que pode realmente interferir no dia a dia dele, do escritório dele, e sair por aí apenas, né, compartilhando as coisas, sem ter conteúdo, sem ter a informação exata, né? Isso, Mas bem complicado. Bem. Vamos lá. Vamos. Doutor, tudo bem? Primeiro, tudo ótimo. Se apresente, quem é o doutor Wilson, o que ele faz, aonde ele atua, que cidade... Então, aos que não me conhecem aí, já vi que entraram alguns alunos meus, inclusive. Sou de Porto Velho, Rondônia, sou formado aqui, sou paranaense de origem, vim para cá com 11 anos, advogo já há 6 anos. Sou atualmente vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Exercício Legal da Profissão da OAB Rondônia, palestrante da ESA referente ao tema também e membro da prestação jurisdicional aqui da nossa seccional. Então, assim, eu já venho há algum tempo, desde 2015, trazendo coisas referentes à tecnologia voltada ao advogado, ao jovem advogado, com grande passagem aqui pelo interior do estado, levando as tecnologias, porque hoje o advogado que não sabe vender e não sabe usar a internet para prospectar cliente, ele está em maus lençóis, em grandes maus lençóis. Igual eu achei uma frase incrível que você falou esses dias sobre estar na grande avenida, né? O escritório de pequeno porte, em uma localidade, às vezes, que não tem uma visibilidade, colocar o seu nome na principal avenida do mundo. Isso eu achei fantástico. Eu nunca tinha parado para pensar nesse cenário. Mas o Dr. Wilson é esse. Já advogado há 6 anos, atuo em Porto Velho, Rondônia e toda a região aqui. E tenho foco em marketing jurídico. Hoje eu sou voltado ao marketing jurídico, trazer os escritórios para a plataforma virtual, utilizando diversos, não só o Google Ads, mas também Instagram, Facebook. E sou especializado em direito consumidor. É o meu foco na área do direito, onde o meu escritório advoga em direito consumidor. Então, aliás, né, o que eu disse foi que hoje é muito difícil, às vezes, o advogado, ele... antes era meio que natural, né? Você ter escritório físico em vários locais, às vezes escritórios maiores, né? Hoje você não precisa mais, aqui de São José dos Campos, de São Paulo, onde eu falo, eu tenho contas de Google Ads, campanhas de Google Ads em várias cidades, né? Vários estados do Brasil. São escritórios virtuais em várias capitais, né? Eu não preciso estar fisicamente lá, né? Mas a minha campanha de Google Ads está lá e eu tenho parceiro naqueles locais. Uhum. Eu consigo, ao invés de... Porque hoje o escritório do advogado nada mais é que um computador, um celular e uma boa internet. Eu consigo, desta forma, apontar o escritório e aonde eu quiser que ele vá, através do Google Ads, né? E aí é uma alternativa muito viável aos advogados. E muitas vezes o advogado começa a usar o Google e ele se assusta, não sei, mas como tudo na vida é assim, né? É um processo diário de aprendizado. E é um aprendizado que eu aconselho fortemente que todos tenham o quanto antes. Porque pelo Google você consegue colocar e pontuar o seu escritório em qualquer avenida do mundo que você quiser, né? O Google é a maior avenida, a internet é a maior avenida. Você consegue você fisicamente, qualquer escritório, qualquer sala da sua casa, em qualquer periferia do Brasil, você consegue se posicionar em qualquer lugar, né? Desde que você saiba segmentar, saiba acertar os anúncios, saiba fazer sua landing page, né? Você consegue ter um destaque mesmo não tendo tanto poderio econômico igual aos grandes escritórios. Você consegue escalar a sua advocacia, né? Exatamente. Consegue escalar a sua advocacia. Mas e aí, quais são as suas experiências aí, o que você tem feito de Porto Velho e Rondônia para poder abrir leques para ter clientes no seu escritório todo dia? Então, até uma questão só do início que você estava falando. Já imaginou se alguns estados proibirem, vamos dizer? Ou seja, o advogado de São Paulo pode fazer anúncio aqui em Porto Velho, mas eu que sou da seccional, porque é julgado o processo no TED aqui, não vou poder. Então, que nem você falou, é uma tendência a pacificar a permissão a nível nacional pelo Conselho Federal, isso eu acho que vai ser bem breve. Mas assim, como eu tenho visto, eu já uso o Google Ads há mais ou menos 3 anos,
mas vi que eu não utilizava nem 40% até entrar na mentoria. Eu utilizava uma forma, conseguia atender bastante cliente no decorrer do mês. Os alunos também aqui que eu faço as campanhas, também com atendimentos, uma média de 10 a 12 atendimentos mês, mas a gente conseguiu quase que triplicar com uma forma segmentada correta. A gente conseguiu atingir muito mais com anúncios que eu não tinha conhecimento, não conseguia acessar por conta da questão de, às vezes, estar smart a campanha ou em outros modos, que daí, para quem ainda não sabe nada de Google Ads, eu já indico a Maratona do Professor, que é algo que já é o primeiro passo para você começar aí a mexer no Google Ads. Esse final de semana, né? Exatamente. Aliás, você que é aluno do grupo de mentoria deve participar, né? Vou, com certeza. Você já usava então o Google aí? Já usava. Depois que você entrou no nosso grupo de mentoria, você acertou a segmentação e os anúncios, é isso? Com certeza. Mudou total. Assim, que nem eu te falei aquele dia pelo WhatsApp. Eu consegui otimizar a campanha de tal forma que eu já consegui acessar outros estados indiretamente. Mesmo sem querer, eu já consegui fechar contratos em outros estados através de uma segmentação mais fechada ao meu público-alvo. E até mesmo passando para os alunos as formas aqui de anúncios que a gente tem feito, tem ficado melhor posicionado no Google, sem ferir em nada o código de ética da OAB, que eu acho que isso é o primordial. Eu recebo denúncias todos os dias no meu celular. Wilson, esse advogado está fazendo anúncio no Google. Eu falo, depende como ele está fazendo. Então, assim, todo dia eu relato processos de denúncias. E o que eu tenho tentado tirar do ar é as pessoas que utilizam a mercantilização, que é aquilo muito que a gente fala, de você fazer uma chamada muito agressiva, ou às vezes até mesmo diminuir o trabalho do advogado. Que eu acho que é isso que não pode. Mas o advogado pode utilizar tudo na internet, desde que seja de uma forma ética. É isso que eu falo para todo mundo. Sim, a gente tem que parar de se preocupar, eu não posso. Eu posso tudo. Não, o maior problema, esse final de semana, eu já sempre sou, na verdade eu sempre sou, mas eu me assustei esse final de semana em perceber que o advogado de fato mesmo não estuda, né? Essa é a grande verdade, né? O advogado ele quer fazer as coisas, mas ele não quer estudar de fato. Eu digo assim, uma pequena parcela, né? Ele quer fazer as coisas, mas de fato ele não quer estudar para aprender a fazer, né? Esse final de semana, como eu falei no começo, fiquei assustada com a quantidade de pessoas compartilhando, mandando mensagem para mim. Tá proibido, tal. Eu pergunto, você leu a decisão? Você leu a decisão? Não li. Então leia. Depois que você lê, você volta a me chamar, que a gente volta a conversar. Porque você está parecendo só um mero repetidor, né? Exatamente. Um mero papagaio que está repetindo uma coisa que ouviu lá. E advogado não deve se portar a isso, né? E aí o advogado quer fazer campanha no teu estado aí, por exemplo, Roraima, né? Rondônia. Meu irmão foi juiz de direito aí, né? O Maurício. Foi juiz de direito aí em Cacoal, Ji-Paraná. Isso. Né? Foi juiz de direito aí, o Maurício. Antes de passar no concurso de Minas. Na realidade, o que a gente percebe é que as pessoas querem fazer as campanhas, mas não estudam, não se dedicam como você se dedicou. Eu vou aprender, vou estudar, vou participar de um grupo que já faz, vou ver como é que eles fazem, vou melhorar a minha técnica, para você fazer corretamente. Exatamente. Né? E aí o advogado que quer fazer as coisas, ele entra no marketing do desespero, ele não consegue fazer, ele começa a prometer coisas impossíveis, como eu vi o outro dia um menino do Mato Grosso, prometendo garantia no ganho de causa. O advogado não pode dar garantia de ganho de causa. Eu falei, aí o Google foi lá, suspendeu a campanha dele. Aí ele, professor, eu falei, é lógico, você vai prometer algo que não tem condição, o Google vai suspender mesmo. Ontem eu vi um anúncio aqui de penal. Porque o Google ele prestigia a experiência do cliente, né? Sim. Ontem eu vi um anúncio de penal aqui, de São Paulo, fazendo anúncio aqui, advocacia eficiente. Consulta gratuita. Diariamente a gente vê. Clique aqui, saiba mais, deixe seu contato, que daí entra na parte lá do que a gente não pode utilizar do Google Ads. Então, eu acho que vai ter esperto tentando se dar bem com a plataforma sempre. Sempre tem uma pessoa que quer ser esperta e acaba... Você contou até um caso, acho que seria legal contar para o pessoal, do conselheiro federal. Então, o menino, numa cidade do Nordeste, né? Menino novo, pode dizer assim, né? Wilson, você tem quantos anos?
Eu tô com 29. 29. Quando você nasceu, quando você tinha 4 anos, eu me formei. Então, posso te falar que é um menino, né? No caso, um Sim. menino lá, menino no Nordeste, 25 anos de idade, começou a bombar o Google dele. E o Google, quando você acerta a mão, o ROI, né, o retorno sobre investimento, tende a ser de 7 a 10. Né? De cada R$1 que você coloca, ele volta de 7 a 10. E o menino com 25 anos, bombando, né? O Google acertou a mão na campanha, estava fazendo aí 30 mil, 40 mil de honorários por mês, menino novo, 30 mil, 40 mil, já foi, já comprou uma BMW e tal, já foi, né? Achando que estava rico, mas na verdade o faturamento de um mês não garante o faturamento dos meses seguintes, né? O faturamento de um mês não garante o faturamento dos meses seguintes. Mas aí ele foi lá e fez uma campanha no Facebook, dizendo, ó, no meio da pandemia agora, tal, essa semana, no caráter social, todas as consultas do escritório serão gratuitas e o pior, né? Ele foi lá e pôs um dinheiro na campanha do Facebook. E aí, com um formulário de cadastro, eu acho, aí caiu essa campanha no Facebook de um conselheiro federal da OAB. O cara foi lá, se cadastrou. No dia seguinte, o jovem advogado ligou, ô, João, tudo bem? Você se cadastrou aqui, eu tô te ligando para agendar uma consulta no escritório. O cara falou, muito legal, muito bom sua campanha. Só que eu quero dizer para você que você está errado, porque é antiético, o advogado não pode fazer isso. Eu sou conselheiro federal da OAB, conclusão, chumbo. Aí ele me ligou, professor, desesperado. Eu falei para ele, em momento algum eu te orientei a fazer isso. Em momento algum. Você estava muito bem com a sua campanha do Google. A OAB não ajuda em nada, mas ela atrapalha absurdamente, né? Ela pode atrapalhar absurdamente, né? No caso desse menino, a OAB começou a pegar no pé dele. Mas por quê? Por coisas que de fato ele fez, né? Que ele fez errado. É o marketing do desespero, né? É o marketing do desespero. Então, o que prejudica a advocacia é a própria advocacia mesmo. É verdade. É a própria advocacia mesmo. Ah, a OAB não permite fazer publicidade. A OAB permite fazer publicidade, né? Desde que você faça da forma correta, né? Compartilhe um conteúdo de valor, seguindo a regra do artigo 39 do Código de Ética, né? Faça uma campanha de Google Ads de uma forma correta, né? E aí, quem chegou agora, deixa eu dar um puxãozinho de orelha, né? Que eu dei em alguns esse final de semana, recebi aqui, como eu falei para o Wilson, um monte de mensagem de advogado. Professor, está proibido o Google no Brasil. Aí eu falei, você leu a decisão? Não, não li. Fala, então leia a decisão, depois você volta a falar comigo, porque a decisão de Brasília não proibiu nada. Simplesmente o juiz disse que ele não tem poder nenhum de decisão sobre uma questão interna da OAB. Cabe a decisão da OAB, né? Cabe a decisão da OAB. Lamentável é portais tradicionais, que eu respeito, pelo menos respeitava, né? Como Migalhas, por exemplo, que faz um conteúdo dizendo que dá a entender que proibiram no Brasil, mas tudo bem. Doutor, e como é que você tem aplicado aí no teu escritório todo dia? O que você tem feito? Quais são os seus resultados? Qual a tua experiência? Hoje... Que dica você poderia passar aí aos colegas advogados que estão nos acompanhando? Ótimo. Hoje a gente está com uma campanha rodando de direito consumidor. Desde o dia 2 de julho, depois que eu otimizei ela já vinha rodando com essa média de atendimentos. Quando eu falo atendimentos, a gente tem que entender que às vezes atendimento não é contrato fechado, né? É um funil, né? Um funil, exatamente. É a questão da atração que a gente fala. Então, nesse primeiro funil da atração, eu tinha uma média de 10 a 12 clientes mês. Com essa otimização, a gente conseguiu trazer um resultado que levou para quase 20 contatos mês, o que já gerou um impacto. E em conversão, só em questão a título assim, de exemplificação, de honorários eu já vou pagar E olha que você não está nas regiões mais populosas do Brasil, hein? Exatamente. Eu estou atingindo um público aqui, eu peguei 2 municípios que está dando 700 mil habitantes. Então, assim, a campanha está rodando para 700 mil habitantes e a gente já conseguiu, com R$10 de investimento por dia, que a gente ainda está naquela fase de ajuste, um retorno aí que eu vou ter pelo menos uns 5 anos já de Google Ads pago. Muito bom, né? Muito bom. Ou seja, eu já consegui tirar o investimento da mentoria e mais 5 anos de Google Ads tranquilamente. Em menos de 30 dias. Então, a Fernanda fala investimento como investir. O ideal, Fernanda, é começar com R$10 por dia. Né? E saber que Google, você trabalha um período de 90 dias. Né? Diferente do marketing de conteúdo, que demora um pouco mais de tempo, né, para você construir a sua autoridade, no Google Ads, você pode ter retorno no mesmo dia que você colocar a campanha para rodar.
Agora, fique sabendo que leva um período de mais ou menos aí 90 dias para você dar uma organizada na campanha, só que Google é visão infinita. É otimização todos os dias, organização todos os dias, para que possa realmente continuar crescendo, né? Ou seja, todo dia você vai lá, tem uma rotina diária, negativar palavras-chave, uma vez por semana passar um termos de pesquisa, uma vez por mês dar uma geral em tudo, nas palavras que tiveram relevância, nas palavras que não tiveram relevância, né? Nos anúncios que tiveram relevância, nos anúncios que não tiveram. Exatamente. Existe um índice de qualidade, né, do Google Ads, um índice de relevância, que é medido basicamente na sua segmentação, nos teus anúncios, na sua landing page, e você precisa ir organizando isso para que a campanha possa escalar, né, Wilson? Exato. Tudo é uma questão de tempo. Às vezes a gente vê muita gente... Eu já tinha uma certa experiência com o Google Ads, então eu sabia que ia levar um certo tempo, porque tem aquela fase, eu zerei tudo e comecei tudo do zero para a gente poder colher novos resultados. Então tem aquele período de aprendizado que a gente recebe ligação aleatória e aí às vezes a pessoa começa a se desesperar e esse é o ponto que às vezes a pessoa... Eu recebi ligação aqui perguntando, quero uma receita para emagrecer. Eu falei, pô, sacanagem isso, né? Sabadão à tarde, eu falei, pô, tá de sacanagem, né? E a gente, alguém que tá ele já pagou, né? Não, e o cara conversando comigo, depois eu descobri que ele realmente estava atrás de uma nutricionista, como o meu anúncio de alimentos ativou para ele, e o pior, né? Eu paguei o raio do clique, né? Aí eu falei, eu tenho que estudar mesmo, porque esse negócio aqui não tá bom. Esses dias eu recebi um advogado saradão. Eu não sei se tem, eu não consegui encontrar aqui na seccional algum advogado. Deve ser alguma música, né? Sobrenome. A galera que advoga no direito penal aí tem uma música que deve ser negativada, né? Acho que tem uma habeas corpus música, alguma coisa assim, né? Mas o engraçado é que ela falou que o sobrenome do advogado dela é Saradão. E aí, só que as pessoas não leem, né? Ela bota lá, advogado Cristiano no Google, aparece advogado Wilson. É o Wilson, advogado Saradão. Realmente não estou muito sarado agora, porque eu estou na pandemia, não estou podendo fazer muita atividade física, né? Mas estou tentando, estou meio barrigudo, mas estou tentando, né? A colega aqui, a Jéssica, pergunta sobre o Facebook. O problema, Jéssica, do Facebook é que as pessoas fazem errado também, né? O caso que eu citei aí do menino lá do Nordeste, né? Se você cria um artigo falando sobre divórcio, aí você impulsiona esse artigo no Facebook, aí você coloca nesse artigo impulsionado um formulário, aí o cara lê o artigo do divórcio, aí o cara, quero me divorciar, aí ele preenche um formulário, aí a Jéssica liga no dia seguinte, você preencheu o formulário lá do divórcio? Não pode, a OAB também não permite. A regra é o cliente encontrar o advogado, como é no Google Ads. O Google Ads nada mais é que um catálogo, pode dizer assim, né? Que você se posiciona lá esperando o cliente te procurar. Então a regra é o cliente te procurar, não o advogado procurar o cliente. E você fazendo um anúncio no Facebook, impulsionando esse anúncio, tentando alcançar as pessoas, porque o Facebook você consegue segmentar, né? Exato. Segmentando para as pessoas que potencialmente estejam passando por um problema de divórcio. Para que essas pessoas preencham um formulário, para que você ligue para elas, você está procurando um cliente. Isso o código de ética não permite. E o pior, né? Tem gente ensinando a fazer errado na internet, né? Eu quero saber só o seguinte, depois que ensina a fazer errado, quando o cara tiver tomar um chumbo da OAB, você vai lá defender o cara, né? Isso é verdade. Eu já impulsiono, eu falo sempre aqui nas palestras, eu já impulsiono aqui no estado há mais ou menos uns 3 anos. Só que não voltado a clientes, sim voltado a advogados com base nos meus cursos. Então, assim, tudo vai do teu segmento. Se você quer atingir o consumidor final em si, eu já não acho tão vantajoso o Google Ads, porque qualquer linguagem errada vai tomar pau da OAB. A Jéssica fala aqui, digo fazer anúncio no Facebook para distribuir conteúdo. Jéssica, é o seguinte, você gravar um vídeo, por exemplo, digamos que você faça um vídeo informando, você mulher que está aí na sua casa, no meio da pandemia, sendo vítima de violência doméstica, se você não consegue você não consegue sair para até a delegacia da mulher, fazer um pedido de uma medida protetiva, o que você tem que fazer? Né? Você orientando, explicando, e ao final do vídeo, dizendo, olha, se você, o que eu aconselho nesse momento é que você
caso você não consiga esses procedimentos, você procure um advogado de sua confiança. É uma coisa. Outra coisa é você, no final do vídeo, falar, se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu tô aqui para te ajudar. Aí você vai ter problema com a OAB. Se ao final do vídeo você deixar aberto para que a pessoa procure um advogado da confiança dela, até aí tudo bem. O problema é você, no final do vídeo, fazer uma chamada para ação para que a pessoa te procure. Aí você vai ter problema. Ou falando lá, se você tiver algum amigo que esteja com esse problema, peça para me mandar um direct, aí é pau, na certa. Na certa. Até ontem, das maratonas, o grande legal também, professor, é a questão do network que a gente acaba criando. É feito os grupos de campanhas. Em um dos grupos ontem postaram uma questão de um escritório acho que do Rio Grande do Sul, que faz impulsionamento. E aí um colega questionou lá até se achava legal, e eu não vi nada assim de irregular na questão da publicação, porque ele não trazia nenhum cunho de trazer clientes para o escritório. Inclusive, ele estava divulgando para advogados. Eu falei, bom, se ele tem o intuito de captar clientes, o pior ainda é que ele é, assim, um analfabeto no tráfego, porque ele está direcionando a pessoa errada, vai tomar pau, porque daqui a pouco vão começar as denúncias dos advogados. Aí ele falou, mas tem esperto. Eu falei, vai ter esperto sempre. Sempre vai ter gente querendo usar as ferramentas boas para os advogados de uma forma incorreta, querendo obter vantagem, né? Indevida, que aí é um grande problema. A Josi fala a questão do call to action, né? O problema, Josi, é realmente isso, né? É no call to action. Acho que você fazer um anúncio meramente informativo, compartilhando um conteúdo de valor, educando, informando, instruindo, né? Porque a regra, né? Bom dia ao desembargador Maurício que está acompanhando aí. Maurício, ele é de Rondônia, né? Que cidade você está, Wilson? Porto Velho, capital. Porto Velho. O desembargador Maurício está te acompanhando aí, foi juiz de direito aí em Rondônia, né? Eu tenho alunos em Cacoal. Então, no marketing de conteúdo, existem alguns critérios. O primeiro dele, marcar presença. Segundo critério, quebrar objeções. Terceiro critério, gerar empatia. Quarto critério, repetir os 3 critérios anteriores. Então, ele foi juiz em Porto Velho. Foi também. Então, primeiro critério, né, para criar audiência no marketing de conteúdo, né, primeiro critério é você estar presente, né? Estar presente. Como é que está presente? Sendo constante, né? Exatamente. Sendo constante. Segundo critério é quebrar objeções. Então, você está presente, quebra objeção. Terceiro critério, gera empatia, mostrando que é uma pessoa normal, tem sentimentos como outra qualquer, né? E o quarto critério é repetir todos os 3 critérios anteriores, né? Então, a Jéssica que perguntou aí, Jéssica, basicamente isso. Marcar presença de forma constante, compartilhando conteúdo, né? Seguindo as regras do artigo 39 do Código de Ética. Segundo critério é quebrar objeções, educando, instruindo a tua audiência. Terceiro critério, né? Gerar empatia. E o quarto critério é repetir os critérios anteriores. Se você fizer basicamente isso, você vai engajar, vai gerar audiência e vai ter clientes através do marketing de conteúdo. E através do Google Ads, é basicamente o que a gente está falando aqui, né, Wilson? O Google nada mais é do que você coloca... cartão de visitas, né? Você simplesmente se coloca num catálogo, né? E se você souber segmentar corretamente, as pessoas que te procurarem, elas irão te encontrar. Foi isso que o Wilson tem aplicado aí na advocacia dele, desde que entrou nos grupos de mentoria, e tem aumentado aí. Pela tua conta, você praticamente quase que dobrou o número de clientes no seu escritório. Em atendimento, sim. E aí a conversão tem dado basicamente isso, uns 40% a mais. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Deu um resultado bem impactante. Até nessa questão, professor, já colocando, eu fiz um e-book referente a esse nosso bate-papo aqui. E aí, quem tiver um interesse referente a esse nosso bate-papo, de como eu faço no escritório... Só ir no link da bio do Wilson. Isso, tem um link lá na minha bio. Ou quem quiser já entrar diretamente na minha lista VIP do WhatsApp, onde eu mando toda semana um e-book gratuito referente a marketing jurídico, como eu utilizo as ferramentas dentro do meu escritório, as ferramentas de SEO, que é muito importante na nossa segmentação, que é algo já mais aprofundado, né? Então, quem tiver interesse, pode ir lá na bio, clica, que eu vou ter o maior prazer de enviar o e-book hoje para vocês. É muito bom, né? Acho que é importante compartilhar aquilo que aprende, né? Com certeza. Compartilhar conteúdo sério, correto, né?
Não, acho que hoje eu tô muito irritado com esse final de semana, rapaz. Ó, eu acho que é o seguinte, ó, o cidadão comum, entre aspas, eu não posso, digamos, julgá-lo por não ler e não estudar, mas advogado não estudar e não ler, É aí porque o advogado que eu digo, o advogado, esse tipo de advogado, ele tem mania de só ir no dispositivo. Mas se ele tivesse pelo menos aberto a matéria e ido no dispositivo nesse caso, ele ia ver que o juiz apenas falou, não tenho competência. Não, e o pior, né? Se ele faz isso com uma notícia que ele recebe, imagina o que ele faz com os processos dos clientes dele, né? Esse é o grande problema, né? Ele É faz o com que os processos eu do cliente até dele. coloco muito no e-book, é a questão daquele advogado que só se preocupa em pagar contas. Ele não está preocupado em ter aquela relevância para o cliente, porque um cliente fidelizado, ele vai estar todo dia no teu escritório te levando clientes, o boca a boca, né? É uma forma de lotar o seu escritório todos os dias com boca a boca. O Breno, o que você pode dizer no final, Breno, é dizer o seguinte, olha, se for o conteúdo no YouTube, você pede pro cara, ó, assine o canal, ative o sininho, para que sempre que tiver um conteúdo novo aqui, você seja informado. Aí não tem problema nenhum, ó. Né, curta o vídeo, ative o sininho, siga o canal, para que sempre que tiver conteúdo novo aqui, você seja informado. Você só falou para ele, ó, seguir as tuas redes sociais. Se você gostou do conteúdo, só isso. é tipo a pessoa ter o valor pelo teu conteúdo. Se ela identificou com você, vai lá, clica assim no sininho, que sempre quando tiver você vai receber. Pronto. O que não pode, por exemplo, é você fazer um vídeo no YouTube e colocar o link de WhatsApp lá e falar, se você tem esse problema, está com dificuldade de se aposentar, com dificuldade de receber pensão alimentícia, clica no WhatsApp aqui abaixo que eu vou estar do outro lado te esperando, né? É aquela estratégia de você oferecer o serviço ao cliente, não o cliente procurar você. E é isso que dá problema, né? O interessante também, professor, é a questão do... A Edith perguntando do Rio de Janeiro. Edith, o único problema é Goiás e Brasília. O único problema é Goiás e Brasília. Fora Goiás e Brasília, tranquilo. De tudo que você ouviu no final de semana, desconsidere tudo, né? Só considere o que a gente está falando aqui. A decisão do juiz de Brasília foi meramente no sentido de dizer que ele não tem poder de decidir nada. Ele não tem poder de decidir uma questão interna da OAB. Cabe à OAB, ao Conselho Federal da OAB, a OAB se manifestar. Somente isso. Somente isso. O desembargador Maurício dizendo que ele tem muitos amigos na magistratura e na advocacia de Rondônia. Tem bastante gente boa. É isso aí. E quem quiser aprender, né, Wilson, esse final de semana, Com certeza. Tem a maratona de Google Ads, é sexta e sábado, são 2 dias. Vão dar umas 16 horas de conteúdo aí, é muito conteúdo, né? E aí a gente consegue falar de jornada do cliente, como atender o cliente, porque o cliente chega do WhatsApp, muitos advogados falam assim, nossa, chegou o cliente do WhatsApp, eu falo o quê para ele? Fala bom dia, pelo menos, né? Pergunta o nome dele, dialoga, tenta entender o problema dele. Tem advogado que empaca, nossa, chegou, como se o cliente fosse um ET, né? O que eu faço? Conversa com o cara, pô. Né? Dialoga com o cara. Até uma experiência prática, teve um dos meus alunos que a gente fez a campanha na sexta, no sábado ele recebeu 3 contatos do WhatsApp. Ele, Wilson, o que eu faço agora? Agora é contigo. Conversa Esse com o é o cara. papel do Google. Agora é o teu feeling do advogado de fechar a venda. É isso aí. E até uma questão legal também, que eu vi outros cursos referente a Google Ads, mas eu vejo que ensinam também de uma forma errada. Até seria legal falar um pouco nisso, porque muita gente já traz uma frase de impacto no próprio anúncio, tipo, precisando de um advogado, e aí muitas pessoas erram também de pegar alguns cursos desses que não tem uma pessoa especializada, que nem você, advogado, você sabe o que você pode fazer. Você sabe como passar para os advogados e os estudantes de direito fazer. Agora, uma pessoa de fora vem ensinar um advogado, e tem muitos cursos aí que a gente encontra na internet, e aí a gente vê muitas pessoas quebrando a cara todos os dias. Então, e aí faz as coisas erradas, entra no marco do desespero, né? E aí vai compartilhando coisa errada. A oportunidade é sexta e sábado. Exato. Começa às 9 horas da manhã sexta, 9 horas da manhã no sábado, né? E aí é a questão do cara ter atitude, né? Quer aprender a fazer da forma certa, a gente vai ter 2 dias para conversar aí para frente, porque depois, eu acho que, por um lado, né? A pandemia, logicamente, não é bom para ninguém queria estar no estado pandêmico, ninguém queria pandemia, né? Mas a pandemia, ela acelerou absurdamente, né, o digital, né? E o advogado que não entender isso, a importância desse posicionamento, vai ficar fora do mercado total, né? O advogado que depender
somente de escritório físico, tá fadado a morrer. Isso é verdade. Até hoje à tarde vai um vídeo que é um pré-lançamento do meu canal do YouTube. Já peço permissão para estar colocando para o pessoal, que vai ser voltado a ferramentas para advogados também. E é um vídeo que vai para o lançamento do podcast, voltado também, que vai ser lançado semanalmente nas plataformas, Spotify e tudo mais. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre como utilizar a própria pandemia ao seu favor e nas redes sociais. Isso aí acho que é bem bacana para o advogado hoje que está se sentindo perdido aí, né? Muitos advogados praticam o marco do desespero porque não tem um norte. E a gente vê, ó, não tem orientação, né? Não tem orientação, não procura estudar, não procura se informar, né? Não procura participar de comunidades de advogados sérias, né? Exatamente. Que nem, ó, todo dia eu vejo aqui 9 da manhã, por mais que eu esteja cumprindo meus prazos, eu ligo a live, porque todo dia eu aprendo algo novo com você. À tarde tem outros advogados de marketing jurídico sempre. De manhã, de tarde e à noite tem live todos os dias com ferramentas. Ou seja, a gente tem como se atualizar nessa pandemia. Para quem reclamava de não ter tempo, a gente tem conteúdo gratuito aí para a gente praticamente escrever um livro. A gente pode virar literalmente um especialista no que a gente quiser com essas lives. E as pessoas não aproveitam, preferem assistir uma série, pornografias que vêm sendo disponibilizadas. Eu reformulei o meu quarto nessa pandemia. Eu tenho até uma confissão. Tirei TV, montei um escritório e hoje o meu quarto é um quarto de guerra. Eu transformei ele num quarto de guerra onde só passa coisa para me agregar valor. Não entra mais nada do que tire meu tempo. Eu perdi muito tempo. Eu consegui otimizar o meu tempo de tal forma, eu até falei para alguns colegas, eles ficaram surpresos. Eu tenho um amigo meu trabalhando de Uber. Já. Saiu da advocacia e está trabalhando de Uber. Eu falei, cara, eu consegui triplicar o faturamento na pandemia. As pessoas estão esperando a pandemia passar para começar a fazer tudo. Achando que vai voltar as coisas ao normal, né? Não vai, não existe mais o normal. Existe um novo padrão, né? Porque na verdade vem no paradigma, acontece uma grande ruptura, cria-se um novo paradigma e vai. Na verdade tinha um paradigma anterior, a pandemia é uma grande ruptura, está sendo criado um novo paradigma e vai continuar. Exatamente. Quem não se adaptar, né? Exatamente. Vai rodar. Acho que foi o Bill Gates que falou há uns dias. Tem uma frase impactante que eu vi esses dias num editor, que ele fala a questão de o advogado ou qualquer profissão que não entrar na internet vai estar fora do mercado em muito pouco tempo. Tem um texto bem legal do Alvin Toffler, que é no sentido que é o momento da gente desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Aprender de novo, adaptar e continuar caminhando, né? Continuar caminhando. Mas, ó, pessoal, o Wilson é um exemplo, né? Que se de fato quiser, né? Eu estou no grande centro aqui, né? São Paulo, Rio, né? Existem grandes centros urbanos no Brasil aí que o advogado fica reclamando de oportunidades, né? O Wilson está lá em Rondônia, tem muito menos habitantes que tem para cá, nos grandes centros, e está se virando, né? Tá se batendo, buscando alternativas novas, dobrando aí a receita do escritório no meio da pandemia, né? Porque decidiu, falou, peraí, eu não vou ficar passageiro desse trem, não. Eu vou ser condutor dessa história aí. Eu vou aprender alguma coisa diferente no meio dessa confusão toda aí. Como a gente dizem aqui, né? Vou fazer desse limão uma limonada, né? Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que a Andrea, que eu vi passando aqui, também fez lá em Salvador. Buscar aprender habilidades novas para evoluir, né? As pessoas ficam esperando o tempo todo, achando que vai cair do céu um cliente no escritório, mas os clientes estão em casa. E eu digo que 100% hoje já, eu tenho certeza que hoje, nessa data, todo mundo já foi no Google e fez alguma pesquisa. Então, todo mundo utiliza o Google todos os dias. E não tem nada melhor do que a gente estar lá. E você que está entrando agora aqui, né? A gente falou várias vezes durante a live, vou falar de novo, né? Sobre a decisão de Brasília. Uma decisão meramente local, sem repercussão nacional alguma. Né? E eu fiquei, esse final de semana, extremamente chateado. Até uma hora eu larguei o celular de lado e gente mandando mensagem para mim, dizendo, professor, você viu? Bloqueou. Teve um até que... tá vendo? Agora você... Desculpa, eu vou usar exatamente o termo que ele falou, né? Agora você se danou. Eu falei, cara, quem se dana são os seus clientes, porque você comenta algo que você nem estudou. Né? Exatamente. Vai estudar a decisão. Uma decisão meramente de Brasília, decisão local, sem repercussão nacional nenhuma.
né? Às vezes o cara nem estudar ainda, o cara parte para ataque para outras pessoas, eu tenho até dó, porque a pessoa não está bem consigo, vai querer, é realmente muito... E no meio dessa pandemia, mais do que nunca, é o momento do cara aprender habilidade nova, aprender técnica de vendas, técnica de gestão, técnica de marketing, é isso que vai fazer diferença. Aquele conhecimento prévio que a faculdade te deu de direito material, direito processual, só isso não vai ser suficiente para você sobreviver no mercado em hipótese alguma, né? Tem uma frase que eu digo que é: o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para um próximo nível. Sim. Então, ou a gente se atualiza agora, eu acho que é o momento. Quem reclama que, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, não tenho tempo para estudar porque eu tenho que trabalhar o dia todo, à noite tenho que estar com ele. Os escritórios serão cada vez mais digitais, né? E você, querendo ou não, você vai ter que aprender essas ferramentas digitais. Exatamente. Atender por teleconferência, atrair clientes pelas redes sociais, pelo Google, né? Hoje eu estou em Rondônia. Hoje eu estou em Rondônia, eu tenho um colaborador trabalhando em home office. No Rio Grande do Sul, estava com Humaitá, que é município do Amazonas aqui, quase 300 quilômetros, já retornou hoje. Hoje a gente está voltando às atividades físicas do escritório, de uma forma gradual ainda, e dividindo o pessoal em horários de trabalho. Mas assim, a tendência é que cada vez os escritórios sejam basicamente só ter uma torre de comando ali para você atender um cliente ou outro mais específico que exige aquele profissionalismo a mais, porque a maioria do cliente do Google, às vezes você resolve tudo pelo WhatsApp, você vai conhecer ele depois da audiência. Sim. E ontem até postei um conteúdo no Insta falando que os escritórios de Brasil, os escritórios nos Estados Unidos vão seguir essa tendência cada vez mais de home office. Eu vi, exatamente. E home office é bom, porque acaba barateando até os seus custos, muito, né? Tem uma série de despesas fixas que não tenho mais, né? Muito, exatamente. Não tenho mais. Até acho que uma das maiores empresas de investimento do Brasil, que é a XP, já informou, né? Entregou o prédio na Faria Lima, Faria Lima, né? Que era o prédio da XP em São Paulo, e já vai partir para o interior e mandar metade do povo para home office. Então, assim, as próprias grandes incorporadoras, grandes empresas estão nessa tendência também de baratear o custo operacional para poder ter mais rentabilidade. Eu acho que se adaptar é tudo, né? O Wilson, né, que a gente está falando aqui, entrou para o nosso grupo de mentoria, aprendeu a acertar lá. Tem 3 pilares básicos do Google, né? A segmentação, o anúncio e a landing page. Ele revisou todo o processo dele, ele já usava o Google Ads, ele revisou todo o processo dentro dos grupos de mentoria. Com isso, você dobrou o seu atendimento aí? Isso. Em questão de atendimentos, basicamente dobrou. E em questão de conversão para vendas, chegou a basicamente aí quase 50% a mais. Muito bom, né? E com receitas ótimas. E no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Até porque os próprios alunos me geraram um rendimento maior também, com novas turmas de mentorias aqui. Sou mentor de carreiras jurídicas também, voltado a essa aplicação de tecnologias, tráfego pago. Então, os próprios alunos de mentoria me deram um retorno maior também nas aplicações das campanhas dele. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Wilson, eu queria te agradecer aí. Fica aí a sugestão, né? Para você, colega advogado, que aproveite esse momento de pandemia para aprender novas habilidades, principalmente marketing, gestão, vendas, né? Empreender, né? Empreendedorismo, né? Para que você tenha uma nova advocacia. A advocacia ela tem que ser vista como uma empresa, o escritório tem que ser visto como uma empresa. Tem um departamento ali de marketing, um departamento de vendas, né? Que se comunicam. Pode ser você mesmo, o mesmo departamento, mas você tem que ter ali na tua mente uma estratégia. Ó, aqui eu vou atrair, aqui eu vou vender, né? E fazer uma gestão disso tudo, né? Fazer uma gestão disso tudo, porque a advocacia cada vez mais vai ser assim, né? Vai depender mais dessas novas soft skills, né? Essas habilidades fundamentais para que você tenha clientes no seu escritório. O advogado tem que estudar, como a gente falou aqui, né? Não fique de orelhada aí, compartilhando o barulho dos outros, né? Foque no teu e faça como o Wilson fez aí e que realmente tem melhorado muito. E quando você melhora a tua arrecadação, melhora o teu orçamento, você transforma as pessoas que estão ao teu redor, né? A vida toda vantagem social, né? Mais estável, né? A vida dessas pessoas torna mais estável. Você cresce com a transformação da vida dos outros, né? Isso é verdade. É algo fantástico. Eu acho que não tem volta. É um mundo que não tem mais volta.
a internet. A internet cada vez mais vai vir aí, é igual falam, a máquina vai acabar com a advocacia, e eu acho que vai acabar com a advocacia ruim. É a única frase que eu sempre coloco. Até A ontem tecnologia uma vai menina, acabar com os nossos advogados. uma menina me mandou uma mensagem para mim no inbox, perguntando, a advocacia está saturada. Está saturada de advogado ruim demais. Advogado que não Exatamente. lê, advogado que não estuda, né? Esse está saturado, né? Está saturado. Agora, o cara que percebe as oportunidades, esse está crescendo. Quero mandar um abraço pro doutor Natalino, um amigão e parceiro lá do Rio de Janeiro também. Vi que tem bastante gente aí que está acompanhando. Mas, assim, eu acho que essa é a nova tendência e cada vez mais a gente tem que melhorar. Eu procuro sempre, que nem as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Comece aos poucos. A pessoa tem que ser curiosa. No mínimo, ela tem que ser curiosa. Porque a pessoa acha que ela vai aprender com algo empírico, de botar o conhecimento assim na cabeça, ou algo nesse sentido, igual eu vi um vídeo de um vídeo de um rapaz japonesinho, né? Ele acha que vai ser aquele... E não é assim. As pessoas não querem pagar o preço. Que nem eu falo, ser magro é muito fácil, ser rico é muito fácil, só que ninguém quer fazer o passo a passo para chegar lá. Pagar o Esse preço é o caminho, necessário, né? pagar o preço, exatamente. Às vezes tem gente que fala, Wilson, mas a mentoria é muito cara. Eu falei, cara, mas vai te gerar um resultado absurdo, você não tem que pensar no que você está gastando. A minha próxima mentoria que eu quero fazer é algo voltado ao tráfego, de fato, porque eu tenho uma empresa de marketing também, que a gente está lançando agora, que é a Identidade Virtual.adv, onde a gente cria um escritório digital basicamente do zero, desde o site, landing page, cartão de visita, toda a arte gráfica dos escritórios. A Uma gente tendência, faz toda né? Exatamente, é o que tem que ser. Aquele cartãozinho de papel que você entrega, que você tira a foto e manda para o seu cliente, não existe mais. Você já pode otimizar com um cartão interativo, onde ele tem o endereço, tem o teu Instagram, tem o teu WhatsApp, que é hoje o que vai te levar a um outro nível de advocacia e passar um profissionalismo para o seu cliente. O cartão de visita do advogado hoje é sua rede social. Exatamente. E ele sendo interativo, onde tem todas as opções de ele te conhecer profissionalmente, saber onde é o teu escritório, saber o que você faz, saber o teu blog, onde você posta seus artigos para saber qual é a matéria que você domina. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial do advogado. O desembargador Maurício dizendo que os cartões hoje já são virtuais, né? Exatamente. É porque tem muita gente ainda nos escritórios, eu pego novos clientes que a gente faz identidade virtual aqui, que tiram foto do cartãozinho de papel e enviam para os clientes. E não tem o mesmo retorno, é porque eles não entendem a ferramenta como um funil que atrai, vende... Certo é que é tudo terra, ou seja, ainda, né? Tudo terra para ser trabalhada ainda. Tem um mercado absurdo pela frente, né? Tem um mercado absurdo pela frente, só o que a gente... um puxãozinho de orelha, né? Que advogado tem que estudar, advogado tem que ler. Advogado não pode simplesmente ser mero repetidor, mero compartilhador de notícias que ele desconhece, né? Exatamente. Desse final de semana do Google foi demais da conta, né? Foi demais da conta. O sair compartilhando mensagem, o Google proibiu, o Google não proibiu. O juiz, a OAB proibiu, a OAB não proibiu nada, até porque já era uma decisão conhecida, né? Sim. Já era uma decisão conhecida. O juiz simplesmente falou que ele não tem poder de manifestar sobre decisão nenhuma da OAB, cabe à OAB se manifestar, né? E a decisão de Brasília não tem repercussão nacional nenhuma. Continua o mesmo São Paulo, continua o mesmo Rondônia, continua o mesmo Rio de Janeiro, continua o mesmo Minas. Usa o Google normalmente dentro de uma ética, né? Dentro de um respeito. Ô Wilson, a gente tá chegando no finalzinho aí, eu queria te agradecer, tá bom? Acho que foi importante essa live. Foi importante essa live para a gente desmistificar algumas coisas, Exato. Explicar essa questão da decisão de Brasília, mostrar que em qualquer lugar do Brasil você tem oportunidades, né? O Wilson está em Rondônia, eu estou em São Paulo, né? Ou seja, aí pode falar, você está em São Paulo que tem resultado, ele está em Rondônia, uma região bem menos populosa do que onde eu estou aqui, está tendo resultado normalmente, tranquilamente. Um bairro é mais populoso do que aqui, né? É simplesmente saber segmentar, né? O Maurício disse que Tamandaré, juiz em Ji-Paraná. Não entendi a mensagem do Maurício aqui, não. Falou que tinha um amigo que se formou comigo, que mandava um boy para os semáforos entregar cartão de papel. Tamandaré, juiz em Ji-Paraná. Difícil, né? Difícil.
Mas, ó, o pessoal de Brasília, deixa eu dizer para vocês aí, olha, em Brasília eu tenho no mínimo uns 300 alunos, em Goiás, pouquinho mais, né? Todos eles usando o Google Ads, normalmente, nunca nenhum deles tiveram problema. O problema é você usar o Google e falar, pôr lá no Google, consulta gratuita, receba esse conteúdo, ligue agora que você vai ter 50% de desconto na Bela da OAB. Aí é problema, né? Aí você realmente vai ter problema, né? Porque a tendência ontem até vi uma live de uma conselheira federal da OAB, ela dizendo que a tendência é que liberem, que criem uma pacificação, né? Que o Conselho Federal pacifique essa questão do Google, porque o Google nada mais vou usar até o mesmo nome que ela usou, o Google nada mais é do que um catálogo, que o advogado vai lá e se coloca à disposição lá para o cliente encontrá-lo. O grande problema é esse. Tem advogado que vai atrás do cliente, e aí está errado. O certo é o cliente ir atrás do advogado. E aí é que você sabe fazer as coisas da forma correta, né? Ele veio substituir a página amarela, né? As antigas listas, onde podia colocar os canais. E até eu tenho conversado com um dos sócios aqui do nosso escritório, que é conselheiro federal, inclusive, Dr. Andrei, mandar um abraço aí para ele. Acho que vai assistir mais tarde, que eu tinha convidado ele para participar. Mas eu tenho conversado algumas coisas nesse sentido e ele falou que a tendência provavelmente seja essa, realmente. Que é pacificar lá no Conselho Federal. Pessoal, basta fazer da forma correta, né? Exato. Estudar, né? Estudar. Advogado tem que ler a decisão, advogado tem que estudar, né? Wilson, parabéns pelo teu trabalho aí, tá bom? Para você também, agradeço. Vamos ver se as coisas melhoram daqui para frente. A gente tem um evento presencial aí que você Novembro, né? Você já tem até a vaga garantida aí no evento. Vamos ver se a gente consegue... Eu já deixei a passagem comprada já. Se der certo, eu vou estar lá. Vamos esperar para ver o que acontece nessa pandemia aí. Né? Mas nós estaremos juntos novamente aí nesse sexta e sábado. Quarta-feira a gente tem aula de otimização, né? As partes de noite. E sexta e sábado, o dia todo, tem bastante conteúdo aí pela frente. Tá bom? Exato. O Theo tá dizendo, ó, Temo, difícil é achar o equilíbrio, né? O equilíbrio acho que vem de dentro da gente, né? Você tem que estar... Eu acho que tudo parte dos seus princípios éticos, né? Centrado, equilibrado, focado, né? Não fazer... A gente fala em fazer vendas na advocacia, mas não é aquela venda tradicional do mercado, né? Do açougue, da padaria. É vender teu conteúdo, a tua informação, a tua expertise, a tua experiência, né? A gente se vende todo dia, né? A gente se vende no casamento, para os amigos, para a sociedade. A gente se vende em tudo. Isso aí. Ô Wilson, boa semana de trabalho para você aí, tá bom? Vocês também, um abraço a todos. Bom dia aí para todos aí, boa semana de trabalho e vamos continuar construindo uma advocacia cada vez mais empreendedora, né? Onde tem informação de sexta e sábado, tá na minha bio o link, ô Felipe. Lá na minha bio tem um link da maratona desse final de semana. É só ir lá na minha bio, tem todas as informações. Serão 2 dias de muito conteúdo de Google. Vai dar umas 16 horas de conteúdo aí, com certeza o suficiente. Não percam, que vale muito a pena. Com certeza o suficiente para que todos aprendam, pelo menos, a colocar a campanha para rodar e aí vai ajustando, né? E aí vai ajustando. É só clicar na minha bio, tem um link lá. Wilson, boa semana de trabalho para você aí. Boa semana a todos, pessoal. Até mais. Um grande abraço aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.